Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos também buscar nesta tarde a vontade boa, santa, agradável e perfeita do nosso Senhor nas nossas vidas. E vamos também agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque Deus é bom demais para a gente. Vamos também pedir que o Senhor nos conduza neste culto, que o Senhor receba o nosso culto de louvor, nosso culto de adoração, que o Senhor use da infinita e poderosa compaixão dele para conosco. Querido e poderoso Deus, Pai amado e santo e verdadeiro, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Senhor e nos juntamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, e pedimos ao Paizinho querido que o Senhor use de toda a sua compaixão, de toda a sua misericórdia, fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos instrua e que a graça e a paz do Senhor esteja fazendo parte dos nossos corações e das nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nos ensinando, nos orientando. Esclarece, Senhor, aqueles que estão em dúvidas, aqueles que estão perdidos, correndo atrás de homens, de denominações, aqueles, Senhor, que estão envolvidos com tantas coisas que desagradam o Senhor. Fala, eu te peço, Senhor, a cada um destes corações. Abençoa, Senhor, a cada uma destas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E livra-nos também, ó Pai, de toda forma de mal e do mal. Porque o mal muitas vezes se apresenta de tantas formas diferentes. Livra-nos, ó Pai querido. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É desta forma, todo-poderoso e eterno Senhor e Salvador, que eu oro no Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas em Cristo, eu quero nesta tarde convidar vocês todos para vocês abrirem as suas Bíblias. Vamos aqui no Evangelho conforme Mateus, capítulo 10, irmãos, é capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Mateus capítulo 5, Evangelho conforme Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Se você está com a Bíblia, aquele convite meu para você abrir e ler junto comigo. Se você não puder ler, então eu convido você para ouvir
ouça. A própria Bíblia nos ensina que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir essas coisas aí que... Não. A fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Meus irmãos amados, minhas irmãs queridas, vocês todos que têm nos acompanhado, vocês que têm orado pelo nosso trabalho, têm orado para que Deus nos coloque cada dia, cada vez mais no centro da vontade dEle, vocês que têm nos ajudado materialmente, financeiramente, para a gente continuar com esse trabalho. Parece um grande paradoxo, quer dizer, duas coisas muito antagônicas até. As pessoas que querem viver em Cristo Jesus, padecerem perseguições. Não parece? Não é uma coisa assim, parece que soa meio estranho aos nossos ouvidos, né? Mas é assim. Todo mundo que quer ser fiel a Cristo vai sofrer. Ou vai sofrer porque as outras pessoas não vão entender e vai viver quase que isolado do mundo, muitas vezes até isolado de parentes, isolado de amigos, isolado até de uma boa conversa, porque ninguém vai querer conversar com você. Todos que querem seguir a Cristo vão passar por isso. Não sei se você está passando. Você pode dizer, não, comigo não é assim não. Então, uma coisa está errada, porque a Bíblia diz que a gente vai passar por isso. Porque a gente não faz pacto com as coisas deste mundo, a gente não colabora com as coisas deste mundo e as pessoas se incomodam. Então, a gente precisa muitas vezes se acostumar a não ter um amigo, a não ter muitas vezes um parente com quem conversar. E às vezes a gente precisa até se acostumar, porque se a gente não está junto, cercado de pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, nem dentro destas denominações você vai encontrar o consolo, o conforto que você procura. Isso é bíblico, né? Eu acabei de ler aqui em Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Mas não é só aqui na Bíblia que fala isso. Se você for
na segunda carta a Timóteo. Timóteo, este alerta que eu estou trazendo hoje para mim e para você, o apóstolo Paulo fez para Timóteo e escreveu para Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, não sei se você tem medo, tem receio de ser perseguido, não sei se isso te incomoda, mas é bíblico ser perseguido por ser fiel à verdade. É bíblico ser abandonado por ser fiel à verdade. E em muitos casos, meu irmão, minha irmã, você pode ser abandonado pelo seu marido, você pode ser abandonada pelo seu esposo, você pode ser abandonado pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus pais. Você pode ser abandonado pelos seus parentes. Às vezes, existem casos de pessoas que não conseguem emprego pela fidelidade para com Cristo. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente. Isso não pode ser uma desculpa. Mas se isso vem acontecendo na sua vida, é bom que você saiba que isto faz parte do verdadeiro cristão. Fazer o certo, levar uma vida moral, biblicamente, não vai tornar nenhum de nós herói, mas vai nos tornar mártir. Aqueles que são participantes verdadeiramente do reino de Deus são aqueles que querem viver verdadeiramente a moral bíblica. E querem viver a moral bíblica, veja bem, não só quando estão junto dos irmãos ou quando estão nas denominações, mas na sua vida, de uma maneira geral. E aí, aqueles que querem viver a moral bíblica sofrem, e sofrem muito. Porque está cheio de gente vilã neste mundo. E a verdade nunca vai ceder ao vilão. O vilão é que persegue aquele que pratica a verdade, que vive a verdade, aquele que pratica e vive a justiça. O vilão é que persegue. E nós seremos perseguidos. Jesus já falou isso. Então não fique estarrecido se isso está acontecendo na sua vida. Não fique todo... ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me entende. Minha mãe não me entende, meu pai não me entende, minha mulher não me entende, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem. E não entendem mesmo. E não entendem mesmo. E que bom que não entendem. Perdão, irmãos. Desculpem. E que bom que não entendam, porque isso nos leva, se nós estamos sendo verdadeiramente bíblicos e estamos sendo perseguidos por isso, isso nos leva
a entender que nós estamos no caminho correto. E não devemos recuar, não. Eu peço sempre a Deus que nos dê coragem, né? Outro dia uma irmãzinha perguntou: pastor, mas por que o senhor pede coragem? Para essas coisas. Porque a vida cristã é uma vida de coragem. Precisa ser corajoso para ser cristão. Um homem bananão não tem como ser cristão. Um homem que não tem autoridade, um homem que a mulher manda, que a mulher faz, desfaz, não tem como ser cristão. Uma mulher que não tem iniciativa, que não é uma ajudadora, que não é uma mulher de fibra, de coragem, não tem como ser cristã. Porque Jesus era tudo isso. E se nós somos cristãos, a própria palavra cristão quer dizer parecido com Cristo, nós temos que ser também. E a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, está, eu gosto muito de usar esse termo, recheada. Está recheada de homens valorosos que sofreram e sofreram muito. É que hoje as pessoas ouvem que você nasceu para ser feliz, você vai vencer, não sei o quê. Não sei. Então as pessoas acham que o cristão é aquele sujeito, é aquela pessoa, independente do sexo, pode até ser, para a maioria, de um terceiro sexo, que não existe biblicamente, né? Biblicamente é só homem e mulher. Mas existe até já igreja de terceiro sexo. Então, para a maioria, o cristão é aquele para quem tudo dá certo, aquele para quem nada dá errado, aquele que consegue tudo que quer, aquele que deseja e as coisas acontecem, aquele que recebe ofertas de emprego toda hora, aquele que vai pagar a conta já está paga, porque é isso que é ensinado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o cristão é um sujeito tipo... Você já leu lá na Bíblia, em Juízes, capítulo 6, sobre um sujeito chamado Gideão? Então, o cristão é mais ou menos um sujeito daquele jeito, daquele tipo, né? O Gideão, você vai lá em Juízes capítulo 6, só para você entender, entendeu? Que ele obedeceu naquilo que pertenceu ao pai dele. Mas quando chegou a hora mesmo da onça beber água, ele derrubou o altar de Baal, ele cortou o bosque, e o segundo boi que estava reservado para Baal, o que ele fez? Ele ofereceu no altar de Deus. Não estou dizendo que você tem que oferecer nada no altar de Deus, né? Porque Gideão é uma personagem do Velho Testamento, do judaísmo. Deus não pede para você oferecer nada no altar. Aliás, nem existe altar, né? O altar de Deus somos nós. Cada um de nós somos altares de Deus. Mas eu estou dizendo para você que o Gideão fez aquilo que o cristão precisa fazer. E Gideão não foi um herói, ele foi quase um mártir, né? Você lê lá Juízes 6, você vai ver. Eu quero também citar aqui o Ló, né? Não estou dizendo que você vai ser um seguidor de Ló, não é nada disso. Não é nada disso. Esse negócio de no altar, tem que ter vida no altar. Não tem altar. Como é que vai ter vida num lugar que não existe? A nossa vida é para com Cristo, não é no altar. Isso tudo é conversa, sabe? As pessoas leem algumas coisas lá no Velho Testamento que é judaísmo, não é cristianismo,
e querem adaptar o cristianismo. Então começam a inventar esse negócio de vida no altar. Nós temos é que ter vida com Jesus, e ter vida com Jesus é seguir Jesus. Por exemplo, Ló, ele sabia muito bem que ele tolerava, Ló tolerava, ele não fazia parte, mas ele tolerava as práticas de Sodoma. E o pessoal de Sodoma também toleravam Ló. Mas quando Ló desejava fazer o que era justo, ele foi rejeitado por todo mundo rejeitou Ló. Os vizinhos rejeitaram, os genros dele rejeitaram. Leia lá Gênesis capítulo 19, versículos do 6 ao 14. Então, quando você quer ser fiel a Deus, você vai ser rejeitado mesmo. Você vai ser chamado de um monte de coisa. Agora, tem gente que também, vamos entrar na Bíblia, né? Vamos ficar inventando coisa para que o pessoal fala mal de mim, porque não, nós temos que ser verdadeiramente bíblicos para que este axioma se cumpra nas nossas vidas. João Batista, vamos agora para o Novo Testamento, né? Vamos entrar no cristianismo. Estamos falando de João Batista, eu estou exatamente naquele período de transição do judaísmo para o cristianismo. João Batista, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 19 e 20, também foi um sujeito que resolveu ser sério. Sério, não é porque não ri, não, é sério com as coisas certas. João Batista falou, opa, peraí, eu sou um sujeito que vou seguir o mestre. Esse Jesus é o mestre, então é ele que eu vou seguir. Acabou. Aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseuzão de primeira. Ele era do judaísmo. E ele perseguia a igreja, perseguia Jesus. Lê lá Atos, capítulo 23, versículo 12 ao 22. Mas depois ele entendeu que aquilo tudo que ele fazia, quando colocado aos pés de Jesus, não era nada. E ele começou a viver o cristianismo. Ele abandona o judaísmo, as práticas judaicas, e passa a viver as práticas cristãs, porque ele recebeu do próprio Senhor as instruções do cristianismo. E quanto mais o apóstolo Paulo declarava justiça, quanto mais ele recebia do Senhor e transmitia para as pessoas, mais aqueles que se opunham a ele ficavam mais bravos, mais ferozes contra ele. É só você ler lá. Isso aqui não é novidade nenhuma. É que tem gente que fica aí, não, estou passando um perrengue, olha, mas todo cristão passa. Se você não está passando, se a sua vida está um mar de rosas há um tempão, olha, é bom você dar uma olhada aí, pergunta aí, Senhor, porque o cristão passa essas coisas mesmo. Não tem nada a ver, porque o cristianismo é muito diferente do mundo. Não há como juntar o cristianismo com as coisas do mundo. Tudo aquilo que o verdadeiro cristão faz ou se propõe a fazer, ele tromba, ele bate na barreira, no muro, na parede que é o mundo.
E quando ele rompe este muro, esta parede, as coisas caem em cima dele. O que é romper isso? É levar o Evangelho para as pessoas. As pessoas não precisam de cura de dor de cabeça, cura de câncer, As pessoas precisam de cura da alma. As pessoas precisam se reconhecerem perdidas, condenadas ao fogo eterno do inferno. Agora não pense você, meu irmão, minha irmã, que esses homens aqui, Gideão, Ló, João Batista, Paulo e outros tantos da Bíblia, eu, você, não pense que nós somos culpados, não, coitados, miseráveis, que nós somos vencidos, não, por isso não. Eu não sou vencido. Às vezes eu estou triste mesmo, porque não é fácil. Mas aí eu leio aqui Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11, eu digo, eu sou um bem-aventurado. E aí o próprio Deus nos enche, irmão, irmã, de gozo interior. Porque por todas essas perseguições, por todos esses abandonos, por todas essas dificuldades que muitas vezes a gente não tem sequer com quem falar. A gente muitas vezes, na maioria das vezes, não tem sequer a quem recorrer. Mas nós, eu creio, vamos fazer parte do galardão dos profetas fiéis que vieram antes da gente. Quando Jesus diz, olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. É difícil, né, a gente se alegrar quando o sujeito fala, olha, você é mentiroso, você está mentindo, não é isso. É duro, né? Não é? Porque você está pregando a palavra. Eu não me entristecido, eu sou chamado de mentiroso constantemente, eu quero que vocês saibam. Eu não estou aqui me fazendo de vítima, não. Eu estou só me contando para vocês as coisas que acontecem. Eu sou chamado frequentemente aqui no WhatsApp de mentiroso. Não, é mentira, não é isso que você está dizendo, não. Eu fico triste, não porque o sujeito ou a mulher me chamou de mentiroso. Eu fico triste porque a pessoa não entende. Não entende que aquilo é verdade. Mentira é aquilo que ela está carregando dentro dela. Mas aí eu me seguro porque eu leio Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Que aquele que prega a verdade, aquele que leva verdadeiramente Jesus, vai receber essas bofetadas, essas pedradas, essas pauladas. Vai receber mesmo. E aí eu digo, que bom que eu estou recebendo isso. Não que eu goste, não, absolutamente, não é agradável. Não é agradável. Mas é porque eu estou fazendo o trabalho que tão poucos fazem. E tão poucas pessoas estão preparadas para ouvir. E um número menor ainda está preparado para seguir. Porque tem gente que gosta de participar só da festa, você já viu? Você já, em casamento, né? Tem gente que só vai para a festa do casamento, não é? Só vai na hora da festa. Então tem gente que só gosta de participar da festa. Tem outros que gostam de ouvir. Mas como é bom ouvir, né? Eu acho muito bacana ouvir. Mas é um ou outro que está preparado para seguir realmente.
Mas para a gente, nós temos que continuar com essa luta, meu irmão, minha irmã. Se as pessoas não estão preparadas, se elas não querem, o que eu posso fazer? Eu tenho que pregar o Evangelho. E é o Evangelho que eu prego. Eu estava... Quando foi, hein? Hoje é quarta, eu não me lembro. Foi um desses dias aí. Gente, eu entrei num canal aí. Eu fiquei, meu Deus. Como é que pode? Gente, nós estamos... O Evangelho não é pregado. Eu não estou dizendo eu sou o único, não estou dizendo isso. Eu estou falando no geral. Não é pregado. Não é. Infelizmente, esqueceram da Bíblia, esqueceram que tem 4 evangelhos, que existem as cartas, né? Esqueceram tudo. É só, gente, cada coisa ridícula. Mas cada coisa ridícula que eu andei vendo. Eu não quero nem falar o nome, porque, né? Isso daí não dá nem para dar risada. Se a pessoa se propôs a ser engraçado, nem para rir dá, porque é muito ruim. Não prega o Evangelho, não faz nada. E é um dinheiraço, porque televisão não é barato. Aqueles que sofrem pela lealdade ao reino de Deus, tem a bênção de ser mais ligados intimamente com aquele reino pelo qual sofrem. Essas coisas que nos sustentam. Porque nesses momentos que parece que não sei se você já sentiu isso, a garganta fecha, nem água desce, porque a gente fala, como é que eu vou fazer? É nesses momentos que o Senhor nos traz na lembrança esse tipo de coisa. Se você é mais ligado ao reino de Deus, você vai sofrer por causa daquilo que você é mais intimamente ligado. Agora, se você que está me ouvindo é mais ligado ao reino de Satanás, não, eu não sou do reino de Satanás, não. Se você é ligado às coisas do mundo, você é ligado ao reino de Satanás. Porque o mundo jaz no maligno. Então você vai sofrer pelas coisas do reino de Satanás. O seu testemunho merece a perseguição pelas coisas de Satanás. Se você é ligado ao reino de Deus, o seu testemunho é pelas coisas do reino de Deus. A sua perseguição é pelas coisas do reino de Deus. As bênçãos que o nosso Senhor Jesus Cristo promete para os fiéis não são melhores do que aquele gozo momentâneo do pecado depois que vem a amarga decepção e o amargo desejo de não ter feito isso. Deixa eu melhorar aqui. As bênçãos que nosso Senhor Jesus Cristo promete para nós são muito mais agradáveis do que os prazeres momentâneos do pecado. Porque depois
depois que o pecado é cometido, há o arrependimento. As bênçãos que vêm do reino de Deus são ricas, são duradouras. E a gente só pode fazer parte desta vida cristã, meu irmão, minha irmã, você que está vendo aí, está acompanhando, você que vai ver esse vídeo num dia qualquer aí, a gente só pode fazer parte destas coisas se arrependendo dos nossos pecados e crendo pela fé que Cristo é o nosso Salvador. E quando a coisa fica ruim, nós temos que nos lembrar aqui de Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. As bênçãos do reino de Deus são muito mais satisfatórias do que os prazeres momentâneos dos pecados. Amado Senhor e querido Deus, dá-nos, Senhor, um pouco do seu bálsamo, Pai. Dá-nos um pouco, Senhor, do seu refrigério. Dá-nos um pouco mais de coragem. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo.